Aleluia, o Senhor é bom. Grande esse mistério. Eu acho que eu vou dar meu testemunho aqui também e vamos cear juntos. Tivemos a oportunidade de passar o microfone de mão em mão e alguns irmãos aqui declararam os atributos do Senhor, né? Santidade, justiça, fidelidade. E a gente pôde observar aqui nos testemunhos todo o cuidado de Deus. A Paloma deixou de falar um ponto importante que eu acho que é bom que os irmãos saibam. Ela falou que entrou pela frente do ônibus embaixo e saiu no fim do ônibus. Só que no fim do ônibus, atrás do ônibus, vinha um carro também. E a pessoa que estava no carro, o rapaz, pensou assim, e o ônibus passou por cima de um saco de lixo, porque estava escuro, e ele viu alguma coisa rolando debaixo do ônibus, e quando o ônibus parou de passar por cima dela, a Paloma levanta o braço, e o rapaz que estava de carro atrás dela, com todo o trânsito atrás dele também, parou de repente, parou o trânsito atrás dele. E esse rapaz foi quem acionou a família, acionou o socorro e acompanhou Paloma até lá, anjo do Senhor. Um Gabriel ou Miguel, quem sabe, estava lá nesse momento e cuidado de Deus. Amém? Ela poderia ter sido atropelada pelo ônibus, pelos carros e por outros carros que vinham atrás. Deus é assim, Ele cuida de nós. Pedro fala assim: lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele fala para os irmãos, para a igreja: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga para o irmão que está ao teu lado: Ele tem cuidado de nós. Pensa nas vezes em que você ficou triste, preocupado, ansioso, não conseguiu dormir, né? E fala: Ele tem cuidado de mim. Ah, Senhor, dá-me fé, para que eu possa experimentar cada dia e viver cada dia debaixo desse teu precioso cuidado. Amém? Queridos, é muito importante, não queremos aqui pôr de lado a importância da mutualidade no corpo. Muito, muito importante. Os serviços aos outros, cuidados aos outros, é extremamente importante. Só que às vezes nós tiramos do Senhor a nossa confiança e colocamos no corpo, nos irmãos. Então, se os irmãos não estão perto de nós, logo sentimos-nos como que abandonados. Não, Deus não te deixará jamais sozinho. Palavra do Senhor: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Quando o anjo veio falar sobre a vinda do Senhor, ele disse, o nome dele será Emanuel, que quer dizer o quê? Diga comigo: Emanuel. Pessoa que está ao teu lado: Emanuel. Deus conosco, Deus comigo, Deus contigo, Emanuel. Amém, queridos? Hoje eu quero só dar a introdução, não vai dar para falar tudo, só a introdução. Jeremias 6:16. Lembra que um dia compartilhamos aqui com vocês sobre Bartimeu, que estava à beira do caminho, para ele experimentar o sobrenatural de Deus na vida dele, ele teve que vir para o caminho. Lembra que falei também que uma multidão que seguia Jesus, e que estava no caminho com ele, estava mais para ver os milagres do que para segui-lo de coração, honrá-lo, reconhecer que ele é o provedor, o curador, o sarador, o Senhor, o Salvador, o dono da vida, aquele que tem controle sobre tudo, aquele que o governo está em suas mãos, o príncipe da paz. Aquela multidão queria ver o milagre. Naquele dia compartilhamos com vocês, e o clamor do coração de Deus que bateu no meu coração foi convocar a igreja para sair da beira do caminho, para sair do meio da multidão
e vem experimentar de Deus. Esse sentimento que vem no nosso coração, esse impulso que vem do Espírito Santo para nós convocarmos a igreja e estarmos juntos no centro da vontade de Deus, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus ele imprime no coração de homens desde a antiguidade. Nesse texto, Jeremias é levantado por Deus, olha para Israel, separado de Deus, povo que foi escolhido pelo Senhor. Deus falou para Abraão: de ti, através da tua família, abençoarei todas as famílias da terra. Naquele momento em que Jeremias é levantado, o povo está desviado do caminho. E o que diz a palavra aí? O Senhor manda o povo se colocar à margem do caminho e perguntar pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andar nele e encontrar descanso para a vida. Queridos irmãos e irmãs, encontrar descanso para a vida, estar debaixo da direção do Senhor, estar debaixo do cuidado de Deus, tem que ser no caminho, não pode ser à margem do caminho, não pode ser parado à beira do caminho, tem que ser no caminho onde tudo acontece, onde o rio de Deus flui, onde a vontade do Senhor é estabelecida, onde a direção do Espírito Santo acontece. E nós, como igreja, fomos chamados para voltar, para estar, para conhecer, para reconhecer esse caminho. Outro texto, ainda em Jeremias. Não vou sair da primeira página. Pode deixar. Jeremias 6,16 diz assim: assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas. Os caminhos, ou o caminho que Deus trilhou para levantar esse povo como povo dele, para a intimidade que Abraão tinha com ele. Abraão foi chamado amigo de Deus. Aqueles homens e mulheres que vieram atrás de Abraão, que foram levantados por Deus através de Abraão, era para serem homens e mulheres amigos e amigas de Deus, homens e mulheres com intimidade e comunhão com Ele. Se eles não estavam no caminho, é porque existem dois caminhos. Jeremias 21:8. O finalzinho do 16, pode ir lá para Jeremias 21:8, diz assim: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Povo duro de coração, povo de dura cerviz, povo que não se quebrantava, povo orgulhoso, não abaixa a cabeça para nada, nem para ouvir Deus, nem para ouvir o chamado e exortação do Senhor. Jeremias 21:8 diz assim: a este povo dirás: Deus não desistiu deles, apesar disso. Assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Só existem dois caminhos, queridos: o da vida ou da morte. Vida eterna ou morte eterna. Morte, experimentar o que a mãe do Rodrigo Lopes experimentou ontem. Todos iremos experimentar. Não fomos criados para ser eternos aqui, nós fomos criados para a eternidade com Deus. Amém? Aqui é o momento da escolha, aqui é o tempo da escolha, aqui é o tempo em que você terá a oportunidade de ouvir o chamado, receber o chamado e responder afirmativamente a esse chamado. Quem é o caminho? Quando você ouve o profeta Jeremias falando, perguntai qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma,
do que você lembra. Aonde essa palavra te leva? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que caminho tu tem andado? No caminho de vida, que leva ao Pai, ou no caminho de morte, que leva ao inimigo, aquele que também tem as suas características? Se Deus é bom, Ele é mau. Se Deus é provedor, Ele é o saqueador. Quantas vezes estamos aqui sendo saqueados dia após dia, mês após mês, nossas finanças, nossa alegria, nossa saúde, saqueado, e você não sabe o que está acontecendo. Para olhar, busca Deus. Senhor, eu estou no caminho ou eu não estou no caminho? Às vezes você está na reunião, está no encontro caseiro, está no vínculo de discipulado, mas está fora do caminho, querido. Abre teu olho. Não ponha o sistema, mesmo que seja um sistema revisto e atualizado, como esperança em tua vida, como uma muleta ou uma bengala embaixo dos teus braços, ou te apoiando. É Jesus o caminho. E Ele disse, o caminho disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O caminho da vida, o caminho em que há descanso, é aquele caminho que você vem em Ele, anda nele, aprende com aquele que está diante de você, Jesus, o Rei da Glória, o próprio caminho. Aí você acha descanso. Aleluia. Você descobre que o saqueador já foi vencido. O saqueador foi exposto na cruz. Lá na cruz do Calvário, ele foi exposto à vergonha, e Cristo Jesus, o caminho da vida, triunfou sobre ele, triunfou sobre o caminho da morte. Aleluia. Assim como existem dois caminhos, existem duas condições. Como entramos nesse caminho? Jesus disse: aquele que vira a mim, ou aquele que crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então há duas condições: condenação ou salvação. Dois reinos. Colossenses 1,13. E Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus ou o reino das trevas. Dois lugares, dois reinos, duas posições, em Adão ou em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, diga comigo, em Adão todos morrem. Em Adão todos morrem. E ele continua aqui: assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Aleluia. Diga comigo: todos serão vivificados, todos receberão vida em Cristo Jesus. Duas posições: em Adão ou em Cristo. Onde você está? Quando você pensa nos atributos de Jesus, e que você foi chamado para ser semelhante ao Senhor, perdoar como Ele perdoou, amar como Ele amou, servir como Ele serviu, proclamar como Ele proclamou, você tem andado como Ele? Recebido esta vida que vem dEle? Ou você tem murmurado como Adão, criticado como Adão, se esperneado como Adão, desobedecido como Adão, sido rebelde como Adão, dando trabalho para o anjo? Não. Fomos chamados para ser como Jesus e para estar nele. Descobrimos que existe um lugar
um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar onde Ele cuida de nós. Esse lugar é em Adão ou em Cristo, igreja? Esse lugar de proteção e cuidado é em Adão ou em Cristo? Em Cristo Jesus. Quando é que somos colocados em Cristo Jesus? Quando é que somos colocados em Cristo? No dia em que nos arrependemos e pela fé recebemos o batismo. Paulo fala que todos aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos, saíram do reino das trevas e entraram no reino de Deus, saíram do caminho da morte e vieram para o caminho da vida, saíram de Adão e vieram para Cristo. Esse é o nosso chamado, estar em Cristo Jesus. Essa é a nossa vocação, estar em Cristo Jesus. Então, quando o Moacir passou o microfone de mão em mão, eu não ouvi ninguém dizer que uma das características, o atributo do Senhor é que Ele é um lugar para se estar em Cristo Jesus. Diga comigo, em Cristo Jesus. Paulo fala assim: graças a Deus que em Cristo Jesus nós somos conduzidos em triunfo. Ele diz assim: aprendi a passar tribulações, aprendi a ter o do bom e do melhor, aprendi a passar dias maus também, tribulações tremendas. Ele diz que nesse caminho, nesse lugar chamado Jesus, ele foi provado e aprovado, e ele pôde dizer que posso todas as coisas nele, nesse lugar, naquele que me fortalece. Onde você está? Onde é o lugar de tua habitação? Sob os cuidados do Senhor? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu quero descansar. Você quer descansar? Seja como Jesus, esteja em Jesus. Às vezes você quer descansar, mas as tuas reações são como as reações de Adão: ansiedade, falta de fé, incredulidade, murmuração, inquietações diversas, pondo a tua confiança no sistema, pondo a tua confiança no governo, pondo a tua confiança no recurso financeiro, nos seus bens. Quanto mais tem, mais quer. Quanto menos tem, menos fé que Deus pode me ajudar. Paulo disse: aprendi a ter fartura e a passar necessidade. Aprendi naquele lugar, é lugar de aprender. E ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Efésios 1, capítulo 3, 1, versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Adão? Não. Em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, diga comigo, nos tem abençoado. Diga para o irmão que está ao teu lado: Ele tem te abençoado. Você pode falar assim: cadê minha bênção? Recebe a tua bênção, porque Ele já tem te abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lugar de provisão de Deus em Cristo Jesus. Querido, você está em Cristo. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você foi colocado em Cristo Jesus. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver os milagres de Deus? Quantos de nós oramos aqui por Juliano e a Kelly? E essa semana a gente viu lá a foto do Estevão. Oh, milagre de Deus, aleluia! Em Cristo Jesus o milagre acontece. No caminho de vida,
o milagre acontece. No caminho de vida, você é tratado também. Mas a provisão de Deus está lá. A prova vem para te aprovar, não para te reprovar. Amém? Aleluia. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Tudo nele, tudo nele. Que derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Pensa comigo, esse lugar chamado Jesus foi preparado para mim e para você antes da fundação do mundo. Ele não apareceu por acaso, né? Não foi resultado de um se. E o homem vem pecar, ele vem para cá. Se não pecar, ele vai para lá. Não. Ele já estava preparado. O coração do Pai já tinha preparado, planejado um lugar para que todos nós estivéssemos nele, antes da fundação do mundo. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Fomos tirados de Adão e colocados em Cristo, com o propósito de cooperar na realização da soberana vontade de Deus, de fazer convergir em seu Filho todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Lá em Colossenses 1, 15 a 16, ele fala que fomos criados nele, por ele e para ele. Diga comigo, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Pena que eu não vou poder falar tudo que está no meu coração. Eu queria deixar você pensando. Pegue tua Bíblia, pegue lá a chave bíblica e pega todos os textos. Em geral, Paulo é quem escreve a respeito desse lugar em Cristo Jesus. Lugar de vida, lugar onde não há condenação, porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lugar em que ele diz que a lei do Espírito, que da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Tanta coisa gostosa que tem aqui. Oh, Senhor Jesus. Pega aí. Cada carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Coríntios, cada versículo que tiver escrito em Cristo Jesus, você vai descobrir a tua posição, o que tem nesse lugar, o que há nesse lugar preparado antes da fundação do mundo para mim e para você. Paulo sabia. Paulo disse que conhecia um homem em Cristo Jesus, se na carne ou no espírito, não sei, mas foi ao terceiro céu. Nesse lugar, tem hora que o papai chama a gente para junto dele, pum, te arrebata da terra, já viu? Você se ajoelha para orar, e quando você abre os olhos, passou meia hora, e você nem percebeu,
Papai chamou para perto dele, o tempo voou e você não percebeu. Oh, que comunhão gostosa, preciosa, ouvir a voz de Deus, intimidade com o Senhor. Paulo diz que viu coisas inefáveis, ele foi ao terceiro céu. Diz que viu coisas que não dá para verbalizar, não há em nosso dicionário palavra que pudesse traduzir a preciosidade que ele viu. E ele disse: é tremendo o que os olhos viram, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem passou pelo coração do homem. Isso eu vi, e é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, queridos? Quantos querem estar nesse lugar de segurança? Vou pular para a última página. Vamos ler juntos para finalizar. Filipenses 3:2. Ó Espírito Santo, sopra com teu sopro sobre a tua igreja. Produz um Pentecoste em cada uma, Senhor. Abre os olhos do entendimento, descortina, Jesus. Tira todo aquilo que impede que enxerguemos o lugar de segurança, o lugar que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo, aquele lugar que no dia do batismo fomos colocados nele, aquele lugar que no dia em que cremos no Senhor fomos colocados nele, aquele lugar em que no dia que nos arrependemos de andarmos em Adão e vimos que todas as nossas obras, boas ou ruins, estavam em Adão e não fomos criados para ela, nos arrependemos e abandonamos e viemos para Jesus. Aquele lugar, Senhor, o Senhor preparou para nós. Abre os olhos do nosso coração para que enxerguemos esse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Paulo fala aos Filipenses, ele tinha tanta revelação a respeito desse lugar, que ele diz aqui, 3:2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele diz aqui, se alguém pensa que pode confiar nas obras de Adão, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Tudo aquilo ainda estava em Adão. O que para mim era lucro, considerei perda por causa do caminho, por causa do lugar, por causa de Cristo. Querido, quer estar em Cristo, tem que perder primeiro. Para ganhar tudo o que tem em Cristo, tem que perder a vida. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é pôr a cruz do irmão no ombro dele. Às vezes a gente quer pôr a cruz do irmão no ombro dele e acusar ele que não está carregando a cruz dele, enquanto nós mesmos não estamos carregando a nossa. Assim faziam os fariseus. E Paulo continua, mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para o quê? Para ganhar a Cristo. Para vir para esse lugar, para entrar nele, tem que deixar atrás o que era de Adão. Amém?
Diga comigo, para estar em Cristo, para estar nesse lugar, eu tenho que abandonar tudo que é de Adão: ansiedade, esperteza, jeitinho brasileiro, tudo. Até aquelas coisas boas que se formam lícitas. Adão pede a Deus discernimento. Senhor, eu quero discernir minha vida. Eu quero discernir a luz da tua palavra a minha vida, se eu tenho andado em Adão ou se eu tenho andado em Cristo, se eu estou à beira do caminho ou se eu estou no caminho de vida, se eu vou parte da multidão ou sou um discípulo que está desfrutando do descanso por conhecer, ouvir e obedecer a tua vontade. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Diga comigo, ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse lugar é um lugar de morrer para esse mundo. É um lugar de perder as coisas de Adão. É o lugar de ganhar Cristo. É o lugar de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Lugar de quebrantamento. Vida quebrantada. Dependência absoluta de Deus. E ele continua dizendo: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo aqui, ele não depende das obras que ele fazia enquanto estava em Adão, e declara também que não põe diante de Deus as obras que fez enquanto estava ou depois que veio para Cristo. Quantos discípulos, quantas igrejas fundadas, quantas cidades visitadas, quanta obra de Deus, quantos milagres produzidos. Ele disse: não ponho nada disso como mérito para ganhar a salvação e a ressurreição. É por graça e por graça. Não posso pôr nada como base da minha relação com Deus. Ele diz: eu quero conhecê-lo, eu quero prosseguir conhecendo ele, eu quero desfrutar, eu quero usufruir da vida dele cada dia, com dose homeopática, para que ao final de tudo eu possa experimentar a ressurreição dentre os mortos e morar para sempre com Cristo. Ele dizia: para mim morrer é lucro, porque ele sabia. Vamos finalizar. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Diz comigo, prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Diga para o irmão que está ao teu lado: você foi conquistado por Jesus. Você foi conquistado por Ele. Aleluia. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus tem ao final desse caminho um galardão preparado para cada um de nós. Um dia estaremos todos diante do tribunal de Cristo, olhando nos olhos dele, olhos nos olhos, e cada um recebendo o prêmio conforme as suas obras. Em Adão, em Cristo. Oh, seja bem-vindo para o gozo eterno de meu Pai. A pergunta que eu quero deixar para que você em oração responda: em quem têm sido as tuas obras? Em Adão ou em Jesus? A Bíblia diz que pelos frutos nós somos conhecidos. Fala: Deus,
Eu quero dar fruto de vida. Eu quero dar fruto de arrependimento. Eu quero dar fruto que permanece para todo sempre. Para isso eu tenho que estar ligado à videira verdadeira, o caminho, o lugar que Deus preparou para mim e para você, antes da fundação do mundo. Amém? Vamos ficar de pé, queridos?